Advogado, me conta uma coisa. Você sabe quais são os elementos essenciais que um site para advogados precisa ter? Será que o teu site está preparado para te trazer os melhores resultados? É exatamente sobre isso que a gente está falando nesse vídeo. E além disso, a gente também trouxe algumas informações sobre quando você deve usar um site institucional e quando você deve usar uma landing page. Tudo isso vai depender do seu objetivo, se você quer aparecer, se você quer ter mais autoridade ou se você quer converter mais pessoas. Se você quer saber exatamente quais são as dicas e em qual momento você deve usar cada uma dessas estratégias, continue assistindo esse vídeo. Caminhando aqui para um segundo bloco, vamos imaginar assim, a pessoa já decidiu, ela vai usar Google, vai usar rede social, a campanha dela já está rodando e agora esse primeiro passo ela já deu, já está com a campanha funcionando. Agora o segundo passo é trazer pessoas para o site dela. Então vamos imaginar que as campanhas já estão rodando, estão funcionando perfeitamente e eu estou recebendo pessoas dentro do meu site. O que o site do advogado deve ter para conseguir fazer com que aquela pessoa que entrou nele passe um tempinho ali, uns minutinhos ali e entre em contato com o escritório? O que é indispensável no site? Eu acredito que principalmente é você ter uma proposta de valor muito clara já na tua página principal. O que seria uma proposta de valor? Por exemplo, eu estou fazendo um anúncio para advogado trabalhista, exemplo. Então, as pessoas que estão procurando por um advogado trabalhista, quando entrarem, clicarem no meu anúncio, é isso que elas estão esperando encontrar. Há alguma coisa relacionada a que esse escritório seja um advogado trabalhista. Então, se, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa entra no meu site e vê é, por exemplo, uma imagem de um prédio e falando sobre, por exemplo, o nome do meu escritório. Até agora eu não entendi, eu vou ter que dar uma fuçada para saber se esse escritório realmente é trabalhista ou não, né? Supondo aqui na lógica do cliente. Então, eu preciso ter uma proposta de valor muito clara. Logo depois, por exemplo, se for o caso de uma imagem de um prédio, é falar assim, escritório especializado em direito trabalhista, esclarecer um pouco das demandas mais comuns que a gente atua, então hora extra, verba rescisória, não sei o quê, e etc., para que isso já fique claro para o cliente de cara, para que ele não... Se ele tem um trabalho muito grande hoje, como a gente está muito preguiçoso, a gente vê, putz, não encontrei nada relacionado a direito trabalhista, eu vou sair fora, eu não vou... Por exemplo, a mesma coisa que eu for entrar numa... Por exemplo, estou procurando por um tênis específico da marca Nike. E aí eu entro, vejo um anúncio, procuro lá, tênis Nike, vejo um anúncio, clico e entro no site. Quando eu entro no site daquela loja, ele me dá um catálogo inteiro de tênis que não são só da Nike, tem da Adidas, tem não sei do que. Cara, eu não vou ficar filtrando, puta, eu estou procurando outra coisa, então eu vou sair fora, entende? Então, Sim. Eu consigo reter o cliente quando eu já tenho essa proposta de valor muito clara dentro do meu site. Pô, eu faço isso. Aí eu conto um pouco mais para o cara se interessar, para identificar qual é o problema dele. Mas eu já estou falando sobre isso de cara, senão a minha retenção acaba sendo muito baixa, né, nesse sentido. Cara, não dá para dificultar o trabalho do lead, né? Você tem que deixar tudo muito fácil para ele acessar e já entrar em contato com você. Então, ele bateu o olho, viu que você tem uma autoridade, igual o Victor falou, tem um botão do WhatsApp fácil ali para ele clicar e entrar em contato com você, a chance é que ele não se perca. Agora, se você dificulta demais, lança ele para uma página que está falando uma coisa nada a ver, a chance é que ele saia e vá no teu concorrente que está bem mais fácil a informação. Então, além da questão do valor, é você ter um campo fácil para ele acessar. Ele não tem que sair, pegar o celular, salvar um número. Pô, tem que estar fácil. Então, além de toda a proposta de valor, você tem que ter um caminho que ele possa clicar e já entrar em contato com você o mais rápido possível. Assim. Bem legal. E em casos, por exemplo, de escritórios que atendem mais de uma área? Quando a gente fala, por exemplo, do direito trabalhista que você mencionou, Victor, se eu sou um escritório trabalhista, é muito provável que no meu site de cara eu já diga isso. Mas se eu sou um escritório full service, eu estou fazendo campanha para trabalhista, para previdenciário e para família, eu levo todas essas pessoas para a mesma página, ou o que eu poderia fazer para conseguir conversar com cada uma dessas pessoas, pensando no assunto em que elas estão procurando? Porque é o que você comentou, se eu estou procurando direito trabalhista, entro num site e eu não tenho essa informação logo de cara, eu vou sair e vou procurar outro. Então, como que o escritório pode fazer para evitar perder pessoas caso ele atenda mais coisas? A gente fala muito sobre a parte daí de landing page, né? Ou de páginas específicas dentro do seu site que só falam sobre aquela área de atuação específica. Então, quando eu for fazer, vamos supor, meu domínio, né? É escritório.com.br. Beleza. Aí o que acontece agora? Eu vou criar uma página, então, escritório.com.br/direito previdenciário, ou /direito trabalhista, ou /direito de família. E aí cada uma dessas barras é uma página que só fala sobre direito trabalhista, que só fala sobre direito previdenciário ou família. E aí quando o cara for clicar no anúncio que é de família, vai direto para essa página, escritório.com.br/
direito de família, por exemplo, e aí só vai ter informações relacionadas a isso. Ele ainda está dentro do mesmo site, é só uma página específica para aquilo, para conversar de cara com aquilo que o cliente está buscando. Ou fazer uma landing page mesmo, ou seja, uma página separada, específica só para falar de direito previdenciário, direito trabalhista, enfim, essa seria uma ideia também. Isso mesmo. A landing page também, eu penso assim que ela pode ser usada, por exemplo, além dessa parte que a gente exemplificou, vamos supor que eu atendo o previdenciário e aí eu quero fazer uma campanha só do planejamento previdenciário. Perfeito. Então, em vez de eu colocar dentro do meu site uma página que eu fale disso, com mais um monte de outras coisas que eu atendo, eu posso criar uma landing page só de planejamento previdenciário. E aí a minha campanha vai ser focada nisso, né? Então, a landing page é muito legal. E quando que o advogado deve escolher fazer o site e quando que ele deve escolher fazer a landing page, na opinião de vocês? Cara, a landing page, a gente observa que ela funciona muito para áreas mais específicas, né, Vitão? Então, por exemplo, a questão do que você falou do planejamento previdenciário, ela é uma boa opção para trazer para a landing page. Então, não está tão genérico assim. Ou eu sou especialista em uma área apenas, ou é o meu carro-chefe. Eu uso a TruMindTech e vejo que é o que mais tem busca, é o que mais está trazendo demanda, então eu trago e jogo ela para a landing page. Então, a gente observa, não que tenha uma regra, ela tem que ser obrigatoriamente, mas o que mais traz resultado é aquela que está mais específica para uma área só. Ou para uma demanda, um subnicho, né? Então, meu nicho é o previdenciário, meu subnicho é o planejamento previdenciário. Aí eu trago isso para dentro da landing page. Essa é uma das opções. Perfeito. Isso é uma visão que os advogados que estão pensando em desenvolver o marketing, seja para o escritório que já existe ou que estão começando agora, ter uma visão um pouco mais de produtizar o teu escritório, que seria você escolher, eu atuo com previdenciário, mas quais são os produtos que eu consigo isolar? Por exemplo, eu vou vender só planejamento previdenciário, só aposentadoria especial, e aí um critério que eu acho que é legal pensar para isso, como que eu escolho um produto para o meu escritório? Um produto, entre aspas. Pensar que seja algo escalável, porque se vai chegar muita demanda e você está sozinho, e você não consegue, é uma coisa muito artesanal que eu preciso me dedicar 2 semanas para cada processo, você não vai conseguir dar conta da demanda, né? Porque se começar a chegar um monte de lead só daquilo, você começa a fechar um monte daquilo e aí você não consegue mais dar conta. Então, pegar alguma coisa que seja um pouco mais escalável para fazer uma landing page. Então, algo que não tome tanto do teu tempo, né? Que seja um processo relativamente mais simples de fazer, aí uma landing page seria o caminho. E o site, eu diria que seria o caminho fazer algo mais institucional mesmo, informações sobre o teu escritório, quem é você, aonde você se formou, aonde que fica o endereço do seu escritório, o que mais que você faz, se você tem sócio, se você não tem, conteúdos mesmo, né? Você começar a produzir conteúdo, por exemplo, no blog, tem que ser num site, não dá para fazer isso numa landing page. Então, o site é mais completo, eu diria que seria a casa principal, né? A sede do escritório. E a landing page é como se fosse alguma coisa parecida com uma filial, né? Uma coisa que só trata exatamente daquele assunto. O site é muito pro valor também, né? Ele agrega muito valor. Você consegue trazer muito valor para dentro do site, que uma landing page já não tem tanta opção assim. Sim. Então, você unindo as duas coisas, a gente observa que, traz resultado pra caramba. É que o objetivo da landing page já é uma conversão, É conversão. né? Exato. Página de captação, né, Ju? Exatamente. Então, assim, o que eu quero? Eu quero criar uma campanha dentro do Google, quero trazer a pessoa para uma página onde ela vai ter todas as informações e eu quero que essa pessoa entre em contato comigo. Aí eu faço uma landing page, porque dentro dela eu vou estar falando só daquele assunto, e aí eu não vou falar tanto do meu escritório, eu não vou falar tanto dos prêmios que eu tenho, de todas as áreas que eu atendo, porque o meu objetivo é fazer a pessoa passar por um caminho mais rápido, entre pesquisar, entrar num anúncio, acessar minha página, entrar em contato comigo. Então, eu estou tentando encurtar isso, porque dentro do site, por exemplo, como vocês comentaram, a pessoa pode acessar o quem somos, daqui a pouco ela vai ver todas as áreas de atuação, daqui a pouco ela vai ver um conteúdo. Então, ela vai devagar ali dentro daquele site, né? Ajuda muito no empresarial, por exemplo, para mostrar autoridade, reforçar o quanto o escritório é renomado. Mas quando a gente quer alguma coisa um pouco mais específica, que talvez a pessoa vá converter mais rápido, a landing page pode ser uma boa... pode ser uma boa estratégia e fazer mais diferença do que ter um site, né? Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos
aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso é te dar uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. E para a gente finalizar essa parte aqui da landing page, o que vocês acreditam? Vamos lá, o advogado quer montar uma LP para ele. O que tem que ter nela? Como que a gente poderia estruturar para ajudar o advogado a pensar, putz, agora está no momento de eu criar uma landing page para mim. Então, o que eu tenho que ter nela para fazer essa diferença e eu conseguir aumentar minhas conversões? Tem que ter a dor do teu lead ali. Então, ele tem que identificar aquela necessidade dele, bem latente. Então, ele vai bater o olho e vai falar, cara, é exatamente isso que eu preciso. Então, eu tenho a dor e eu já entro com a solução. Você sabia que você pode entrar em contato com o advogado para tal coisa? Você sabia que mais de tantas pessoas têm esse mesmo problema que você e encontraram tal solução? Então, você estrutura tudo isso, além dos campos fáceis de acesso, né? Então, para ele entrar em contato facilmente. Legal. Eu acho que é isso mesmo. A primeira coisa é você bater, por exemplo, procurando por um advogado previdenciário, ou procurando por um advogado trabalhista, entenda hoje ainda, por exemplo, se o seu caso pode ter solução ou não. Exemplo, né? Então tem que ter uma copyzinha, né, que a gente fala ali, mas ser mais enxuto nessa parte inicial. Depois a gente vai discorrendo um pouquinho mais sobre aquilo que a gente resolve, explicar, primeiro explorar um pouco mais a dor do cliente. Então você sabia que, cara, 9 a cada 10 pessoas que se aposentam sem advogado, geralmente se aposentam com um valor muito baixo de aposentadoria. Exemplo, supondo que esse dado exista, tá? Coloco isso no meu site porque é uma coisa que o cara fala, 9 em cada 10 pessoas se aposentam com salário mínimo? E aí, peraí. Então, de novo, eu estou vendendo o meu peixe dessa forma, né? Colocando isso, explorando um pouco mais aquela dor que o cara tem, aquele medo que ele já tinha de se aposentar com salário mínimo, por exemplo, eu já estou explorando isso de cara lá na minha landing page. E aí depois eu tenho que sempre deixar um botãozinho do WhatsApp flutuante, né, aquele que fica seguindo a pessoa, e durante a página colocar alguns também, enquanto ele está lendo ali, colocar mais alguns CTAs, né, mais algumas coisas que ele clica e entra em contato, porque se ele não for num, tem chance dele no outro. Eu aumento as minhas chances nesse caso. Bem legal. E agora falando, para a gente finalizar esse bloco, falando um pouquinho do site. Você mencionou ali, Victor, mais ou menos uma estrutura do que um site pode ter, né? Quem somos, ou né, informações do escritório, áreas de atuação, a home definida ali com o que ele vende, né, os produtos, né, nesse caso ele produtize ou os serviços que ele oferece, área de contato e blog. Então, você mencionou um pouquinho também da parte do blog. Qual é o benefício de ter um blog? Gostaria que vocês explicassem e também explicassem, nos contassem quando o advogado, em que momento ele deve começar a produzir conteúdo para o site dele, se é uma coisa importante, ou se, por exemplo, faz mais sentido ele estar lá no Jus Brasil e produzir um conteúdo lá no Jus Brasil, migalhas em outros sites. Legal. Com relação à parte do conteúdo produzido para terceiros, vamos dizer assim, né, migalhas, Jus Brasil, etc., depende muito do objetivo que você está querendo com aquele conteúdo naquele momento. Então, se você pretende com aquele conteúdo, primeiro ter uma visibilidade, quer que aquilo apareça já de cara, um canal que já está estabelecido faz muito mais sentido, né? A Migalhas Sim. Tem um puta autoridade referente ao Google, tá na primeira página em diversos conteúdos, então fica mais fácil de você conseguir produzir alguma coisa e aquilo já ficar na primeira página do Google. Só que ali você está gerando tráfego, os acessos que vão acontecer não vai acontecer no seu site, vai acontecer no site do Migalhas. E aí você tem que torcer para a pessoa ver lá o seu nomezinho e falar, putz, eu vou atrás desse advogado agora, tenho interesse de te pesquisar e depois encontrar o teu site. Então veja que você está levando tráfego para outros, né? Você está levando acessos para outras pessoas. O que funciona muito nesse caso é tentar negociar ali com Migalhas, não posso colocar um linkzinho, uma palavra ali que direciona para o meu site, que aponta lá, e aí o link, quando o cara clicar, ele cai dentro do meu site, né? Aí pode ser que isso, aí sim te ajude um pouco mais a crescer Sim. a autoridade do teu site. Mas ainda assim, tá tudo dentro do Migalhas, né? Exatamente. Então, você tem o benefício da visibilidade. Total.
mas a desvantagem de que todo o tráfego, tudo que você faz está fazendo com que o domínio dele se torne cada vez mais relevante e não o seu, né? Exatamente. E aí, se você produzir no teu blog, obviamente a grande vantagem é que no longo do tempo, todos os acessos que forem acontecendo vai ser diretamente no teu site. Então, você começa a crescer e você acaba virando meio que uma referência, né? Por exemplo, hoje o blog da Ingrácio se torna uma referência dentro da área previdenciária, não só para quem é cliente, mas também para quem é do meio jurídico. Então, o cara é tão grande hoje que todo mundo entra no site do cara. Sim. Então, ele se tornou uma referência. Hoje ele tem volume de acesso muito parecido, por exemplo, com o Migalhas. O cara se tornou quase um concorrente do Migalhas, mais específico para a área previdenciária, por exemplo. E tudo está no site dele. E além disso, se a pessoa vem pelo orgânico, você não está pagando nem pelo clique dela, né? Sim. Então, além da questão da autoridade e da visibilidade, ele vai clicar e você não paga. Então, você não pode ficar muito refém de um único caminho. As duas coisas, elas têm que funcionar em paralelo. Então, beleza, eu tenho meus anúncios, mas eu já estou colocando um conteúdo relevante lá dentro. Então, eu vou perguntar. Qual o momento ideal para o advogado começar a produzir conteúdo para o site dele? Cara, se você conseguir balancear as duas coisas, então eu faço os anúncios e já vou alimentando com artigos lá dentro do meu site, é o ideal. Então, o quanto antes você conseguir rampar o teu site, melhor. Porque aí você consegue aparecer. Então, por exemplo, é o exemplo da Ingrácio. Faz pouco tempo que eles não aparecem mais como anúncio. Então, eles ficaram um tempasso ali fazendo anúncio, fazendo a questão orgânica para hoje poder contar só com orgânico. Mas foi um trabalho de longo prazo. Exato, a gente já gravou podcast com eles, né? Então, a gente sabe um pouquinho da estratégia. Eles estão há 6 anos produzindo conteúdo. Mas assim, hoje qualquer coisa de previdenciário que você pesquisar, o site deles aparece. E é qualquer coisa, gente. Eu já tentei diversas vezes coisas mais específicas, eles aparecem. Coisas mais abrangentes, eles aparecem. É de tudo, eles estão aparecendo lá. E a gente sabe que, né, por ter tido esse contato com eles, a gente sabe que eles recebem muita gente entrando em contato com eles diariamente, só porque achou eles no blog. Só porque achou o blog deles, na verdade, dentro do Google. Então, tem esse benefício, né? Exato. O anúncio, por exemplo, que são as estratégias de curto prazo que a gente está falando aqui hoje, ela é excelente para alavancar o teu escritório, né, te impulsionar, te ajudar a aparecer mais vezes. Mas o orgânico constrói a sua autoridade e te traz um crescimento constante, né? Exato. A partir do momento em que você apareceu ali na primeira página do Google, seus acessos aumentam muito e você vai estar sempre ali sem precisar pagar. Então, esse é o principal benefício. Eu diria que a principal desvantagem é que leva mais tempo para acontecer e você precisa produzir bons conteúdos também, né? E constantemente, né, Ju? Exato. Não adianta produzir hoje, daqui 3 meses eu volto a produzir. Então, eu tenho que ter uma constância, né? Tem que ter uma paciência ali e estar sempre alimentando. Ó, a gente já mapeou várias estratégias aqui hoje. Sim. Curto prazo, redes sociais, campanhas, né, em redes sociais e campanhas em Google. Então, tráfego pago aí para Google e para as redes sociais. Landing page para aumentar as conversões do escritório. Páginas específicas dentro do site. Quando você tem várias áreas que você atende e aí você quer trazer as pessoas para uma página bem específica. Produção de conteúdo para o blog, quando você quer alavancar o teu site organicamente. Já sabe se você vai produção de começar conteúdo com um para site portais com jurídicos, landing quando você quer qual aumentar faz sua mais sentido para visibilidade. você? Conta pra Bastante gente aqui nos coisa. comentários. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like e a gente se vê no próximo episódio do TreeMindCast.